dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus bola de ouro! Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. São 11 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, para o planeta Terra, para o universo conhecido. Estamos ao vivo para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV. Para Porto Alegre Sobradinho. Vamos falar, obviamente, sobre as eleições 2024. Ainda vamos falar sobre resultados que não falamos ontem, sobre milionários eleitos, sobre disputas apertadinhas, muito justinhas. Disputas que foram decididas no pelinho. Se tivesse Uma safadezazinha. Se tivesse raspado o pelinho, o resultado teria sido diferente. E vamos falar, obviamente, sobre Vini Júnior ter sido roubado de novo na Europa. O racismo impedindo que Vini Júnior receba a sua merecida bola de ouro. Você não precisa da bola de ouro, Vini Júnior. Você tem o nosso coração. Eu falo nossas bolas, mas ia ficar esquisito. Beleza. Nosso coração, a nossa torcida. Estamos com você, Vini Júnior. Esse é um dos assuntos do programa desta, que dia é hoje? Terça-feira, ao vivo para todos vocês. Quem entende muito também de bolas de futebol é o Vitão, que está aqui com a gente, não é, Vitão? Tudo bem com você? Você acaba com a minha imagem, sabe? Eu trabalho anos essa imagem, se acaba. Bom dia, William. Trabalha há anos, né? Tô sabendo. Bom dia, William. Tudo bom? Opa. Tô de volta. O Vitinho ontem quase derrubou tudo e aí me trouxeram de volta. E hoje difícil, aqui na minha bandeja, vou aproveitar que a gente tá na semana do Halloween, Dia das Bruxas. Vou indicar um filme de terror muito legal que eu assisti esse final de semana, Chamada TV Câmara. Sim. Não. Sim. É. Apuração, chama. Isso. Hora do Vampiro, que é baseado num livro do Stephen King. E lançou, acho que faz uns meses, no HBO Max. E é muito legal, é bem divertido. É de um escritor que chega numa cidade e ela tá dominada por vampiros. E ele fica tentando resolver isso. É divertido, recomendei pra galera. Bom dia, William. Também conhecido como festa de Ano Novo na casa da família Temer, né, Guga Noblar? Festa com vampiro é lá mesmo. Pois é, grande Príncipe William. Você viu a Vitão dando a dica da Hora do Vampiro? É esse o nome do filme, velho? Esse mesmo. A Hora do Vampiro. Existe a Hora do Espanto, que é um clássico do terror, e existe a Hora do Pesadelo, que é um clássico do terror, que é com Fred Krueger. Agora tem também, pelo jeito, a Hora do Vampiro. O pessoal não tá sendo muito criativo aí na hora de inventar o nome dos filmes, mas eu tenho um pé atrás, assim, de assistir um filme do Vitão, não vou mentir, porque às vezes ele indica o que ele achou ruim, né? Ele indica às vezes duas vezes o mesmo filme. Às vezes ele indica duas vezes. Indica o mesmo CD 4 vezes. Não dá, cara. Tá sem tempo e de vamos ver. falar. Hoje a história do Vini tá pegando, viu, velho? Tá todo mundo pistola. É a primeira vez que eu vejo o Brasil unido. Fazia tempo que eu não vi o Brasil unido. Estamos unidos no ódio contra essa piada que foi... Odiar europeu é obrigação. Piada. Odiar europeu é obrigação. Vamos começar com a nossa vinheta. Que vinheta que é? Não sei nem qual é, mas... Com muito isso, bom. gente, vamos começar com esse assunto, meu Guguinha, vamos falar sobre a bola de ouro. O que é a bola de ouro pra você? Você que é entendido em bola também, Gugu? Você gosta de bolar as coisas, né? Você gosta de bolar, isso você gosta de fazer. Olha, já tive esse apelido, viu? Já teve? Bola de ouro? Bola de ouro. Já foi apelidado aqui em casa. Beleza, Guga. Beleza. Ok. Ai. Nossa, Will, caiu o programa. Infelizmente, não vamos ter mais. Caiu. O assunto que tem mobilizado o país e o mundo desde ontem é a premiação Bola de Ouro. A Bola de Ouro, Guga, não é uma premiação oficial, né? Ela é feita pela revista France Football, né?
aconteceu ontem à tarde, só que foi rodeado de polêmicas. Por quê? Porque há algum tempo já a votação da France Football tem sido questionada aí, né? Ontem não foi diferente, mesmo sendo protagonista da Champions League, ter definido a final do campeonato e ganhado tudo com o Real Madrid, o nosso Vini Júnior perdeu as votações. Quem ficou com a bola de ouro, ou seja, o prêmio de melhor jogador da temporada, foi o meio-campista espanhol Rodri Hernandes, um dos destaques do Manchester City da Inglaterra. Guga, hoje falei hoje de manhã, eu prefiro assistir São Bernardo e Amazonas do que ver Real Madrid e Manchester City. Eu prefiro ver o meu Camboriú jogando pela segundona do Catarinense contra o Santa Catarina de Concórdia do que ver Manchester United e sei lá, Galatasaray. Eu prefiro ver futebol brasileiro. Imagina deixar de ver um Boca Juniors e River Plate para ver um Manchester City Barcelona. Ninguém se importa. Mas é óbvio que para o jogador é importante, é um reconhecimento pelo seu futebol. Claro. E aí, Guga, o que está rolando nos bastidores lá do futebol europeu, tanto que Vini Júnior não foi na premiação e nenhum atleta do Real Madrid foi à premiação, porque a galera está dizendo que a escolha foi uma escolha política. Como o Vini Júnior se coloca contra o racismo no futebol europeu, essa decisão tem a ver com isso e não com o futebol. Como eu falei para vocês, eu não posso fazer análise futebolística, porque eu não acompanho este futebol desgraçado que é o futebol europeu. Acompanho o nosso futebol brasileiro. Então eu posso dizer se o Vini foi melhor que os outros, que eu não acompanho essa bosta. Mas os especialistas estão dizendo que sim, que foi melhor. Foi mais importante para o time dele, ganhou mais coisas. E que não ganhou porque é um atleta antirracista, Guga Noblar. Olha, me parece, viu? Meu querido Príncipe William, eu, ao contrário de você, sou viciado em futebol. E assisto muito, muito o campeonato europeu, o campeonato inglês principalmente, e vejo também campeonato espanhol. E o brasileiro, do Real, eu sempre assisto. Brasileiro só de leve. Eu tô um pouco gringo hoje em dia. Mas o São Paulo tá voltando a me fazer ter vontade de assistir o Campeonato Brasileiro. Eu fiquei um tempo um pouco triste com o brasileiro. São Paulo, nos últimos anos, não me empolgou muito, mas o time do Real eu acompanho, claro, até porque esse time tem um monte de brasileiro, então eu fiquei mais interessado. Eu sou Barcelona e Napoli na Europa. Napoli por causa do Maradona. Barcelona porque é um time internacional. Eu detesto o Real Madrid, é tipo o Palmeiras para mim da Europa. Mas eu acompanho o Real porque tem um monte de brasileiro lá agora, e eu gosto de assistir jogão. E o melhor jogador do mundo hoje é o Vini, e ninguém discute isso. Ontem gerou uma revolta gigante ele ter perdido, porque foi isso mesmo, Príncipe. Ele perdeu porque é um cara que arruma treta, que se posiciona politicamente, e isso irrita os críticos. Quem vota na Bola de Ouro são 100 jornalistas, e um deles, inclusive, tinha dito dias antes da premiação que ele previa a derrota do Vini, e previa por isso, porque o Vini é um cara que arruma treta, e tem gente que não gosta dele, e tá óbvio que é isso. A revista Lance, ou foi a Placar, uma aqui do Brasil, fez uma reportagem meses atrás alertando que o Vini ia acabar perdendo pro Rodri. Agora tá todo mundo relembrando essa reportagem, e ela dizia exatamente isso, que o Vini tinha arrumado muita treta, eles tinham feito um teste, a própria revista aqui do Brasil, e pedido para um monte de jornalista gringo escolher o melhor do mundo, e na votação da revista deu Rodri. E a explicação era essa, porque o Vini é um cara treteiro, é um cara que se posiciona politicamente, e a briga dele hoje é contra o racismo. É o cara que não baixa o rabo pra racista, né? É isso. Não né? baixa. Basicamente, porque ele não tá pedindo voto pro Lula, ele não tá lá fazendo campanha pro, sei lá, pro Podemos da Espanha, ele não tá fazendo campanha política, né? Ele tá só não baixando o rabo pra racista. Isso já é suficiente pra não ganhar prêmio, né? Uns bando de jornalista babaca, tem 100 lá, não estou dizendo que todos são, mas a maioria é, senão ele não teria perdido. Então é um bando de babaca recalcadinho, deve ter uns que ficam realmente muito irritados com esse posicionamento político deles, e aí misturam futebol
com o posicionamento do cara. Você tem que avaliar quem é o melhor jogador de futebol do mundo, meu amigo. Você não tem que ir com relação ao seu gosto político ou ideológico, etc. Isso é uma palhaçada, cara. O que fizeram com o Vini ontem é um dos momentos mais constrangedores do futebol nos últimos tempos. O João Francisco diz aqui, só existe raça humana. Cada uma. O Willa Mello diz, Guga é cancelado pela torcida do Palmeiras. Esse aí ele nunca teve descancelado. Essa aí eu já fiz questão de cancelar. Lá, por quem que ele não é cancelado, né? O Guga Noblar, ele é cancelado dentro de casa. As filhas dele cancelam ele. Imagina a torcida do Palmeiras. O Guga Noblar Fácil. Tem que descancelar agora. O Byron Marreta, o Wilson acompanha as bolas. Uma safadeza, ofendido todo dia nesse chat também. A Beta Maia diz, a luta do Vini não agrada os europeus. Por que será, né, Beta? É isso aí. O Jet Gold diz, futebol é ver o Internacional bater o Flamengo 4-0. A Margarete Andrade, os europeus escolheram um europeu e pronto. Aliás, ô Guga, você sabia que esse prêmio Bola de Ouro, eles já fizeram uma Bola de Ouro retroativa? Porque na época que o Pelé jogava, os caras davam pra uns genéricos lá da Europa, dava pra um Zé Ruela da Europa, e tava o Pelé jogando aqui no Santos, o Maradona jogando na Argentina, e aí o Garrincha jogando no Brasil, e os caras davam o prêmio lá pra uns... Eu nunca nem ouvi falar desse Rodri aí, nunca ouvi falar. Eu também não. Aí, ó, nunca, nem sei quem é. Solta o Rodri aqui na Feira do Rolo da Praça da Sé. Quero ver se alguém vai pedir um autógrafo pro Rodri. Vai pedir porra nenhuma. Vini Júnior, você não tem a bola de ouro, mas tem a minha bola do Google, que são duas pra você. Ou 4. E tem nossos corações também. Bando de racismo, bando de arrombado. Eu fico Esse puto. Rodri, Príncipe, ele é bom, um jogador, mas ele é bom, pelo menos. Ele é volante. Primeiro que é uma posição que é difícil se destacar, que você é aquele jogador de meio campo, mas que defende, e não é o cara que arma. Então é muito difícil, numa posição que é mais de retaguarda no futebol, você se destacar. Então o cara é bom, ele joga no Manchester City, é um super jogador que merecia ficar em segundo lugar. Agora não tem nem discussão que o melhor do mundo no futebol, o mais genial, o que mais tem sido eficiente e o que mais encanta com a bola no pé também, o mais habilidoso, é o Vini Júnior. E ontem ele só perdeu porque ele arruma treta política, isso é óbvio, é por isso que tá todo mundo indignado. Porque misturaram o futebol com o posicionamento dele, e um posicionamento que deveria dar orgulho para as pessoas, né? Mas não, rebaixaram o cara para segundo lugar por causa disso. Aqui no nosso chat revoltado, o Jean Rodrigues falou, que isso, Will, não vamos ser a Rede TV. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. O Augusto Ambrosio diz, a voz do Will tá ótima. Já que você não ouviu minha voz no sábado, que minha voz tava uma desgraça. Eu realmente, vocês falam que eu fico metendo atestado, mas eu peguei uma gripe desgraçada, quase morri. Mas estamos aqui. Coitado! E muita gente falando que o Vini Júnior é craque com a bola no pé. Se for na mão, o Vitão é bom, viu? Eu ouvi dizer que o Vitão é bom. Olha, apenas um homem pode salvar a bola de ouro de Vini Júnior, Guga. Ele. Aí, só ele. Xandão, aguardamos sua canetada, cancelando aí a bola de ouro de Rodri. Que mais que tem aqui? Tem a resposta do Vini Júnior, né? Ele fez este post aí no Twitter. Farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados. O Arda, quem é Arda? Arda Güler. Arda Güler é jogador do Real Madrid também. É um turco, sim, jovem, né? Joga muito. É a revelação da Turquia. Tem 18 anos. Um monstro esse garoto. E aí ele fez um post também, abraçando o Vini Júnior. O Tony Kroos... É Tony Kroos o nome dele? Tony Kroos. Tony Kroos. Também fez um post aí abraçando o Vini Júnior. Aí, ó. Todo mundo prestando solidariedade. Agora, Google, um outro constrangimento é que quem foi entregar o prêmio foi o George Weah, né, um jogador da Libéria, o único africano que chegou a ganhar a bola de ouro, foi constrangido ao vivo, com a galera gritando Vini, quando ele ia ler o nome do vencedor. A gente não tem vídeo disso, que não pode mostrar vídeo, né? Não pode mostrar porque é da FIFA. Mas aí todo mundo lá teve um constrangimento de geral lá, né, Guga? Todo mundo
com a certeza que o Vini ia ganhar, mas já tinha rolado nos bastidores já esse papo de que o Vini ia perder. Então ele já sabia que ia perder, tanto que não foi lá receber o prêmio. Não vai, porque é constrangedor você saber que é o melhor do mundo e que tá perdendo o prêmio porque uma posição política importante sua tá sendo, de alguma maneira, rechaçada ou tá irritando parte daqueles que têm o poder de voto. São 100 jornalistas, como eu falei. É uma piada esse cara que fez tudo que fez não ter vencido essa premiação. A gente tem que lembrar que eles já deram um prêmio de melhor do mundo pro Modric, que é um jogador da Croácia, que, sinceramente, não chega perto do Vini, mas porque ele tinha feito um pouco pelo Real. O Real estava numa fase ruim e ele estava sendo o destaque do time. Bastou aquilo. E esse daí, que é o gênio do futebol hoje, perdeu porque irritou uma meia dúzia ou um pouco mais disso de jornalistas recalcados que não gostam do posicionamento político dele. É uma vergonha. Isso só dá mais força para o Vini, isso tira a credibilidade dessa premiação. E como você falou, foi o UEA, né, que deu o prêmio, um jogador da Libéria, que não tem tradição nenhuma no futebol, mas que formou esse cracaço. Era um monstro, esse cara jogava demais. O filho dele hoje, inclusive, joga pela seleção dos Estados Unidos, se eu não me engano. O filho dele é americano. Joga muito também. Enfim, a gente teve que ver um jogador negro dando um prêmio para um branco, sabendo que o merecedor era um outro jogador que teria o mesmo tom de pele que o dele, e que foi exatamente essa questão racial que fez ele perder. O Claubert Lopes diz: o Will já está ensaiando atestado para sexta. Vocês me conhecem mais do que eu. Que mais? O Will Richard diz: Emicida já cantava. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei. Pois é. E o Renato Murakami diz: prêmio Peixe Bola Gato. Saudades. Por onde anda? Não sei. Guga, vamos falar sobre eleições. Bola Gato hoje é saudades. Complicado. Daqui a pouco nós vamos receber, inclusive, a vereadora Paola Miguel, do PT de Campinas. Falar um pouquinho mais sobre eleições. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui com... Príncipe, a Lala Organ, ela tá falando: Guga, faz o... Não, faz não. Hoje pode de novo. Chega. Pode banir ela do chat aí, pode banir. Pode banir essa pessoa aí. Aqui não. Aqui nesse programa quem manda sou eu. Não é palhaçada. Vamos falar, Guga, sobre a treta no PT. Claro. Assim, quem se espanta com treta no PT é que não conhece o partido, né? Mas a gente mostrou aqui Só ontem, mais um dia, conhecido como só mais um dia. Conhecido como um dia tranquilo no Partido dos Trabalhadores. Quem escreveu o nosso roteiro aqui foi a Laura Couto. A Laura Couto é meio antipetista, vocês sabem, a Laura Couto não gosta muito. Eu não concordo muito aqui com o texto, porque eu não acho que o PT teve um resultado abaixo do esperado. O PT teve um resultado de crescimento, cresceu o número de prefeituras. Não acho que o resultado do PT foi ruim. Mas óbvio. Abaixo do esperado não é necessariamente ruim. Mas só abaixo do esperado por quem? Quem esperava um resultado melhor? Você? Cadê a fonte? Não, o partido, se eu não me engano, tinha uma previsão de 350 prefeituras. E não chegou a isso. Lá, por exemplo... Aí, até lá eu tinha previsão de estar ganhando 500 mil. O PT tem oitavo e em sétimo em capitais e mais prefeitos no Brasil. Você acha que isso não é bom, abaixo do esperado, dado o tamanho do partido, mas isso não significa que é um péssimo resultado, entendeu? Tu acha que é bom, então? Sim, eu como analista política de anos... Aquela... Brincadeira. Enfim, Guga Noblar, eu não acho que foi ruim te ligar dentro agora? do possível. O PT tá fazendo um movimento aí de recuperação depois de ter quase acabado, né? A meta dos caras era acabar com o PT em 2016, né? Não conseguiram, o partido tá fazendo aí um processo de recuperação. 2016 foi uma tragédia pro PT, 2020 piorou, mas aí o PT tem feito aí um caminho de recuperação. Dito isso... Olha, Will. Você acabou de falar, ó. Aí, ó, meu. Aí, ó. Foi o que eu falei. Olha, 2020, né? Foi 2020 foi bizarro. 184. Foi bizarro. Foi uma tragédia. Bizarro. Então, o PT... Assim, mas eu já falei também que esses 625 aí é no auge de popularidade do presidente Lula. Depois disso, e ainda não foi o partido com mais prefeitos. Era o quarto, eu acho. Terceiro, quarto. Enfim, dito isso, o couro está comendo
o couro está comendo do Partido dos Trabalhadores. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez uma declaração comparando o desempenho do PT corintiano, que entende muito de Z4, falando sobre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o ministro Alexandre Padilha. E nenhum partido, desde 89, ganhou ou esteve no segundo turno da eleição presidencial como o PT. Mas, desde 2016, entrou ali no fim da tabela, no Z4 das eleições municipais. Eu diria que, mesmo com os avanços que teve hoje, não saiu ainda dessa posição de fim da tabela. Né, nós temos aprendizado para as disputas municipais. Né? A principal eu acho que o PT tem um debate a fazer com segmentos dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles que ganham de 2 até 10 salários mínimos, que por algum motivo na disputa municipal não estão se sentindo representados. Só consigo ouvir a cigarra. Mas vocês. Eu também, velho. Só consigo ouvir a cigarra. Talvez eu tenha TDAH, só não fui diagnosticado. Tu acha, Guga? Bora fazer esse diagnóstico. Bora na psicóloga. E aí, Guga, a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, ficou brava. Disse Gleisi Hoffmann: temos que refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais que ele bem conhece. A Gleisi ficou pistola. Antes, o secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato, havia definido como completamente errada a estratégia de campanha para a Prefeitura de São Paulo, onde o partido botou a candidatura de Guilherme Boulos e partiu para o ataque, ao dizer que ministros do governo Lula jogaram na várzea. Guga, tem uma disputa aí no PT, né? O PT agora está discutindo a sucessão da Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT vai deixar a presidência do PT, e aí tá todo mundo buscando uma casquinha, buscando seu espaço. André Graziano. Essa treta aí pública do PT, que não é comum, inclusive, no PT. No PT, ele costuma resolver suas tretas internamente. Tem um quê de discussão de futuro de país, mas mais do que isso, tem um quê de discussão do futuro do PT aí, né, Guga? Tem um quê de discussão de futuro do PT e tem, eu acho que genuinamente também, algum grau de autocrítica do Padilha, porque é claro que melhorou, mas o PT está ainda na sua segunda pior marca, né? Está repetindo a sua segunda pior marca, está ali elegendo só um prefeito de capital, está ali perdendo o controle das cidades que tem o maior número de população. Eu não vou dizer que o Padilha está errado, não. O PT, de fato, ainda está ali. A culpa, não vou dizer que é culpa da maneira como o PT agiu quando teve o governo na sua mão. Não é isso. Muito pelo contrário. Quando o PT foi governo, teve bons resultados. Mas aconteceu esse período do PT ter se visto em volta de centenas de acusações de suspeitas. A mídia, sem dúvida nenhuma, usou também o PT como boi de piranha para tentar colocar como o partido da corrupção e tentar livrar os outros de esquemas de caixa 2 que existiam e que sempre existirão e que sempre existiram. Mas, enfim, o PT realmente teve a imagem muito manchada nos últimos anos. Então está numa fase ruim ainda. Essa é a verdade. O Padilha está falando a real. O PT ainda está numa fase ruim. Por mais que esteja melhor do que na última eleição, eu também acho que vai melhorar um pouco mais na próxima eleição também, só que com a máquina na mão, com a presidência na mão, ter esse resultado, você tem que sim pensar nos erros que o partido também pode estar cometendo, fora a reputação que foi manchada nos últimos anos, e tentar fazer uma autocrítica. Eu acho que o caminho é por aí, e não é só o Padilha que está fazendo. Tem outros nomes do PT fazendo, e claro que, como a manda-chuva do partido, a Gleisi se sentiu atacada e está tentando responder, mas virou uma lavação de roupa suja pública desnecessária. Suja. Só que é muito comum mesmo. Eu sempre erro suja. A Lígia, ela é fono, né? A Lígia é fono, ela sempre me zoa com suja. Ela já gravou várias vezes eu falando. Mas enfim, a Gleisi está tentando marcar território, né? Só do que dá para fazer isso às portas fechadas. Concordo, mas enfim, acho que a Gleisi, eu tenho sempre a impressão que a Gleisi está muito, muito razoável, mas
a treta aí, normalmente do PT, costuma ser resolvida internamente. Falando em PT, temos aí a Paula Miguel já, ou Laura Couto? Ainda não. Ainda não. Chão sujo. Chão sujo. É esse que a Lígia faz. Fizeram aqui no chat. Chão sujo. Ela fala rapidão. Chão sujo. São sujo. São sujo. São sujo. Tá são sujos. Não, chão. Tá conseguindo. Chão sujo. É isso. Vamos lá. Põe o Podemos? link de fone. Por gentileza. Vamos falar sobre o horário eleitoral. Roda a vinheta. Bléu. Guga Noblat, vamos voltar a falar sobre eleições. Vários segundos turnos que não conversamos ontem. Vamos falar sobre eles hoje. Primeiro, Guga, Goiânia. Goiânia foi onde Jair Bolsonaro decidiu acompanhar a votação. E aconteceu o quê, Guga Noblat? Tomou paulada no Bolsonaro. Uma paulada no Bolsonaro, como diria Luísa Vilela. O Sandro Mabel, aquele lá, gente, vocês sabem as bolachinhas Mabel? É ele mesmo. Bolachinha. Né? É o dono Até que é boa, as bolachinhas. Melhor que ele. Honra. Beleza, Guga. Mas é difícil. Obrigado pela contribuição. O Sandro Mabel aí teve 55,50... Que isso? Quem? O Sandro Mabel ou a bolacha? Deixa no ar. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. O Sandro Mabel fez 55,50. A gente não falou de Goiânia ontem? Tem certeza, Laura? Não lembro. Não lembra ou não tem certeza? Não tem certeza. Ela não lembra do programa. Fred Rodrigues, eu tenho um déjà vu que eu falei isso aqui ontem. Fred Rodrigues fez 44,47. Vamos lembrar que o Fred mentiu no currículo, no projeto de governo, dizendo que era bacharel em Direito, sendo que ele nunca se formou. Mas aí, Guga, derrota do Bolsonaro. A gente falava ontem, a gente divergiu, eu e você. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro foi um pouquinho melhor do que o Guga acha que foi, mas pelo menos aí em Goiânia, que era um lugar onde o Bolsonaro achou que ia bem, tomou pau, Guga. Pois é. O pessoal aqui no chat já perguntando se a gente já comeu o biscoito do Mabel. Esse não é um assunto que a gente deve entrar aqui no programa, que não é a Rede TV. Vamos manter então, o nível, por favor, não vamos ser a Rede TV. Vamos nos concentrar, tá? Chega de biscoitinho com leite, biscoito né? Mabel. Biscoito Mabel. Nossa diretora tá assistindo, William. Ei, vamos voltar aqui, por favor. Beleza. Vamos manter o nível. Isso aí foi uma derrota maravilhosa. Você sabe que quem baixou o nível foi você, né? Eu só queria registrar. Por acaso. Mas tudo bem. Por acaso fui eu. Olha, aliás, um beijo pra Drica Bonrano, que tá aqui no chat. Te amo, Drica. Olha, o Mabel conseguiu fazer aquilo que todo mundo queria ver, que era a derrota desse candidato bolsonarista, mais uma derrota de Jair Bolsonaro e uma das maiores que ele sofreu. Ele foi, como você falou, até Goiânia, ele estava ali junto do Gustavo Gayer, aquele que está metido em um monte de suspeita agora, participou ali da campanha na reta final. Ele queria muito a vitória do Fred Rodrigues, então para ele é uma derrota grande essa daí, é uma derrota grande para o bolsonarismo. Só não ia ser maior do que a derrota do Abílio em Cuiabá, porque ali o bolsonarismo é ainda mais forte, mas em Goiânia ele também é muito forte, o Bolsonaro, em todo Goiás. Então para ele seria também muito importante vencer lá, e era uma luta contra o Caiado, já é uma antecipação de um racha que teve na direita e de uma disputa política pela presidência também. O Bolsonaro tá aí querendo ensaiar, lançar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Vai ser uma piada fazer isso. E o Caiado quer sair candidato também, o governador lá de Goiás, a presidente. E já tá tendo esse racha. O Bolsonaro, nessa eleição, bateu de frente com o Zema, bateu de frente com o Caiado, bateu de frente até com o Tarcísio, porque ele tentou sabotar o Nunes em São Paulo. Então, de certa maneira, ele foi pro pau com a chamada. O Caiado deu uma entrevista hoje, você viu? A Laura não colocou no roteiro porque ela Caiado deu um pau hoje. Ela não pesquisa. Caiado deu um pau hoje. Paulada no Bolsonaro. O Caiado deu uma entrevista. O Caiado, a gente notou. O Caiado deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse que o país se cansou do jeito como o Bolsonaro faz política.
afirmou que a eleição aplicou uma lição para o ex-presidente e que ninguém aguenta mais falsos dilemas ideológicos. Meteu a caceta no Bolsonaro. É pau. É isso, ele já antecipou uma disputa pela presidência, ele foi pro pau com o Zema, ele foi pro pau com o Caiado, aqueles que estão querendo sair candidatos sem a bênção dele, por enquanto, porque o que ele quer é colocar o filho dele. Então, começou essa disputa. A direita está rachada em 2, 3, talvez até 4 pedaços. Vão ter nomes, vários nomes concorrendo na próxima eleição. No mínimo 2 ou 3 da direita. Segundo turno de 26, Guga, tá lá na urna. Caiado e Bolsonaro, quem você crava? Putz, aí 22 ou... Né? Se mata. Qual é o partido do Caiado? É do PSD o Caiado? Não, do União Brasil. Caiado é do União. Qual que é o número do União Brasil? União é... Não, 25? Não, 25. 44. 44? Você mete 22 ou 44 na urna? Nossa, pior que aí... Não pode anular um dos dois. É terrível, né? É uma pergunta assim que realmente é o péssimo e o muito péssimo. E nesse caso, o péssimo é o Caiado. O Bolsonaro, ele é alguém que ameaça a democracia. O Caiado, por mais que seja um xerifão, né, um coronel da política, ele não é um cara que vai colocar as urnas em xeque. Não é um cara que vai trazer os militares para um golpe, vai convidar as Forças Armadas para um golpe. Isso ele não faria. Então, Bolsonaro segue sendo o pior de todos. E começou essa briga, hein? Caiado hoje, como você falou, deu essa entrevista, que é mais um capítulo, um desdobramento desse embate do Fred Rodrigues com Sandro Mabel. Vamos falar, Little Guga, falando de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Vamos chamar a vereadora Paola Miguel, reeleita em Campinas pelo Partido dos Trabalhadores. Paola, um prazer enorme receber você aqui no rolê. Não vou te perguntar se você votaria no Caiado, no Bolsonaro, no segundo turno de 2026. Maldade. Vou te perguntar coisas melhores, Paola. Bem-vinda ao Rolê ICL de novo. Bem-vinda. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Fechou então. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Muitíssimo obrigada pelo convite de estar aqui no ICL. Para mim é sempre grande honra estar aqui com o William De Luca, com toda a família ICL, para a gente poder conversar um pouquinho, né, ainda mais depois dos últimos acontecimentos. Paola, aproveitar para começar, a gente está fazendo esse debate, um debate que já acontece há algum tempo, sobre os rumos da esquerda, os rumos do campo progressista, os rumos do Partido dos Trabalhadores. Queria que você fizesse uma avaliação agora que a gente terminou esse segundo turno. O PT cresceu o número de prefeituras, cresceu o número de vereadores, mas ainda assim muito longe da pujança de 2012, auge da popularidade do governo do Lula, da presidenta Dilma. Queria que você fizesse uma avaliação em especial do campo progressista, mas pensando no PT nessas eleições municipais, Paola. Olha, sem dúvida nenhuma a gente tinha expectativa de crescer mais, né, do que realmente acabou acontecendo. Mas eu acredito muito que a gente teve resultados muito significativos e importantes, né? Se a gente olhar, por exemplo, para São Paulo, a candidata mais votada do PT foi a Luna, com 100 mil votos. É uma marca que não conseguia, né, ser atingida ali nos últimos tempos. A gente teve a volta também do Nabil fazendo um modelo de campanha que é diferente do que a gente também estava acostumado. Se a gente olhar para Campinas, eu fui a vereadora mais votada nos últimos 20 anos, historicamente, do PT. E assim, a gente olhar para o Rio de Janeiro, Terra de Paula. Então, proporcionalmente, ali nas candidaturas proporcionais, eu acho que a gente tem conseguido imprimir, né, principalmente na minha cidade, por exemplo, a mais votada da cidade foi uma vereadora do PSOL, né, então a gente tem conseguido imprimir, cravar a formação de novos quadros, novas lideranças, e acho que as urnas têm respondido isso. Agora, quando a gente olha para o majoritário, que eu acho que foi um dos pontos que a gente ficou com muita dor ali com o resultado, a gente percebe que a direita, a extrema-direita, tem conseguido cada vez mais ter um discurso, ter um diálogo que é mais próximo às necessidades imediatas que a população está trazendo. Né? Então a gente sempre falou, né, mesmo no PT, quem tem fome tem pressa. E quem tem resolvido a fome hoje? Né? Não tem sido através das políticas públicas, porque a gente precisa de um longo prazo para isso.
mesmo o Pé de Meia, né, que é um programa excelente que foi criado nessa nova gestão do governo federal, ele demora ali um ano para a gente conseguir ter resposta para isso chegar, né, enquanto política pública. Então, é fundamental a gente poder pensar como que a gente vai conseguir dar respostas imediatas para a população, assim como a extrema-direita e principalmente o forte deles, que acaba sendo as igrejas, tem utilizado também. Sua internet tem uma travadinha, mas deu para entender o finalzinho agora. Guga, pergunte. E, Paola, dá para entrar nessa treta da Glaze com Padilha, assim, e dizer se é melhor o PT realmente ir para esse lado da autocrítica? O Padilha tem razão, o PT está errando e tem que admitir erros, ou essa tem que ser uma discussão interna, ou a Glaze está correta, o PT, num olhar mais panorâmico, digamos assim, acabou tendo um resultado melhor do que da última eleição, então está progredindo, está no caminho certo. O que você achou desse embate entre eles dois e de que lado você ficaria? Guga, eu acho que eu tenho uma análise muito voltada aqui para o estado de São Paulo, que é onde está a minha atuação política mais fortemente. Faço parte da direção nacional e a gente vai ter, inclusive, uma reunião da direção nacional que vai acontecer agora em dezembro para a gente poder colocar, né, nossas análises, principalmente as ponderações sobre a mesa e realmente poder pensar, né, o que a gente errou, onde foi que a gente acertou, onde nós fomos surpreendidos. Mas eu acredito muito que o ministro Padilha ele tenha apresentado uma análise também que passa muito por São Paulo, que foi onde a gente teve dos crescimentos mais tímidos, né, nesse período. E a nossa presidenta Glaze consiga ter um olhar mais nacionalizado. E se a gente for olhar, por exemplo, para o resultado do Nordeste, né, do Ceará, ali principalmente, a gente conseguiu ter o crescimento, né, principalmente dos majoritários nas cidades, né, e agora a gente também consegue ocupar esse espaço mais próximo do município, né, que isso também é fundamental para a gente tentar pensar em políticas públicas. Tem uma análise que passa muito pelos nossos governadores, né, o quanto que a eleição de 2022 refletiu agora também na eleição de 2024. E acho que isso também é uma coisa que a gente precisa analisar com calma. Cidades, os estados onde o PT tinha governador, o resultado eleitoral foi melhor. Né? Então, e a companheira Glaze não está errada, a gente está num governo de coalizão, onde a gente está disputando o tempo todo e forçando para que a gente consiga ter, de fato, né, os rumos, as rédeas do poder, a gente enquanto PT, e a gente está perdendo muito espaço por essas construções, assim. Mas nessa confusão a gente precisa olhar todos os cenários, né? Então, para a gente poder falar aí quem está certo e quem está errado. Mas eu acredito muito que os dois têm o mesmo objetivo, que é cada vez mais fazer o PT retomar o espaço, né, de protagonismo que tem não só dentro da esquerda, mas também no país. Paula, só para a gente terminar, eu queria te perguntar um pouquinho sobre um debate que acontece muito no campo progressista. Eu não gosto muito do termo, vou usá-lo só como referência, o tal do identitarismo, né? Tem muita gente que diz que o campo progressista, a esquerda, o PT, precisa abandonar os debates sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre machismo, e que não é preciso tratar desses assuntos, que os trabalhadores querem saber sobre o crescimento da renda, sobre poder aquisitivo. Queria saber se os assuntos são realmente, se um assunto anula o outro, né? Se não dá para falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo, e se as eleições que o PT teve nesse ano, elegendo mulheres negras, homens negros, pessoas LGBTQIA+, comprometidos com os trabalhadores, não são uma prova de que, na verdade, esse debate pode acontecer de forma simultânea. William, eu vou aqui parafrasear a Tainá de Paula, né? Eu não sou a representação do poder para que eu seja responsabilizada pelos erros históricos que estão acontecendo em alguns setores. Então, eu acredito muito, né, dentro da minha perspectiva de militância, não tem como eu falar de classe trabalhadora, de eu falar da economia, sem priorizar as mulheres, os negros, a juventude, a comunidade LGBT, porque é quem
de fato, está na base da pirâmide. A gente sabe que as mulheres negras são a base da pirâmide. E se for falar de trabalho e renda, tem que falar a partir do grupo, né, que eu faço parte. Então, eu faço parte de um grupo que historicamente não é reconhecido nem como classe trabalhadora. Então, como que eu vou discutir alguma coisa na qual eu não estou inserida, sabe? A comunidade LGBT, a mesma coisa, é colocada sempre na informalidade da informalidade. Então, não é reconhecida também como classe trabalhadora. Qual é a classe trabalhadora que a gente quer discutir? Né? Então, muitas vezes, esse discurso, ele sim atinge e é necessário que a gente fale, porque tem um grupo de pessoas que não se sente representada quando a gente fala de mulheres, negros, negras, juventudes, LGBTs, idosos, né, que não se sente parte disso, mas eu não consigo falar de classe trabalhadora sem fazer um recorte de raça, classe, gênero e sexualidade, que é o que me faz, né, estar inserido na classe trabalhadora, mas mesmo assim está num grupo abaixo do que é discutido muitas vezes nas políticas públicas. Paola Miguel, precisando voltar aqui no Rolê ICL, fique à vontade, a casa é sua, você tem meu zap, precisando, vou dar o zap do Guga também, você pode mandar mensagem pro Guga, precisando falar com a gente, só chamar, a casa é sua, viu, Paola? Obrigada pela militância e parabéns pela reeleição em Campinas, é importante demais o seu mandato. Parabéns, Paola. Guga, William, toda a família ICL, muitíssimo obrigada pelo convite, para mim é uma honra. Quero agradecer publicamente também aos 7.435 votos que a gente conseguiu fazer em Campinas. Sem vocês isso não seria possível. Então, gente, me convidem sempre que vocês quiserem, puderem. @vaipaola com 2 L's em todas as redes sociais. Um beijo, gratidão. Beijo, Paola. Obrigada. Beijo, Paola. Ouvimos aí Paola Miguel, vereadora reeleita aí em Campinas, na belíssima Campinas. Guga Noblar, voltamos a falar só pra gente fechar o assunto, Goiânia, teve uma polêmica essa semana lá no Goiás. A secretária de Educação do Goiás mandou os professores encontrarem um emprego que paga mais. Os professores da rede estadual reclamavam dos baixos salários. Um dos profissionais reclamou que o problema referente à remuneração não era só sobre aumento, mas sobre passar fome. Olha o que a secretária falou. Roda o vídeo aí. Nós temos que apurar todos os casos. Não é sobre o aumento, é sobre passar fome. Aí tem que deixar o serviço, né? Está passando fome, tem que achar um trabalho que ganha mais, porque a educação você já entrou sabendo. A sensibilidade. A pessoa dizendo que o contrato não pode nem acompanhar o filho no médico. Você não é obrigado a trabalhar, não. Se você for um contrato e você acha que você tem que ter um emprego que te libera para ir ao médico, você precisa sair, porque a lei é federal, né? Uma coisa tão trivial, quem está preocupado em ir ao médico? E aí depois, que a gente não mostrou o vídeo todo, depois tem uma pessoa que está fazendo para ela provavelmente na frente dela assim, ó, encerra. Ela, não, vou falar mais. Fala mais, minha senhora, porque aparentemente é isso, Guga. Quer levar a filha no médico? Vai procurar outro emprego, professor. Tá ganhando pouco, tá passando fome? Vai fazer outra coisa, vai ser Uber. Só faltou ela falar isso, né, Guga? É a secretária de Educação de Goiás. Como é o nome dessa senhora? Fátima, o que é o nome dela? Fátima Gavioli. Em nota, a secretaria disse que repudia veementemente trucagens feitas em imagens e vídeos. Trucagem é um ótimo jeito de chamar a gestão aí da secretária Gavioli. E que as edições distorcem o conteúdo de uma reunião em que a secretaria esclareceu aos professores sobre as mudanças no plano de carreira do magistério. Engraçado que é sempre culpa da edição, nunca é o que elas falam. Tem uma trucagem aí, Guga, no que a Fátima Gavioli falou. Ela não falou isso, Guga. Pô, coitado. Não foi. Inteligência artificial. É porque tiraram de contexto. Não dá, cara. Você pode deixar do tamanho que foi esse vídeo. Você pode deixar o vídeo completo. Que todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Isso é uma pessoa debochada, que não sabe ter trato com o professor, que não respeita o professor, que não vê a importância que o professor tem, que não dá a importância que o professor merece. E não tem edição que possa mudar essa história, porque foi o que ela fez, cara. Ela foi debochada com uma situação que é emergencial para os professores. O cara tá passando fome, quer levar alguém da família para o hospital, para o médico,
e ela vai lá e responde desse jeito. Isso é uma afronta, isso é uma provocação, e isso mostra que essa mulher não tem a menor capacidade de ter esse cargo aí de secretária de educação. Ela não tem, ela não valoriza o professor. Quem não valoriza o professor não pode estar no cargo desse. Passou mal. E, obviamente, secretária, vamos lembrar de quem, né? Secretária de Educação de Ronaldo Caiado. Essa Caiadinho. Senhora que está aí. Eu vou chamar uma coisa aleatória aqui, a Laura Couto e o Giovanni que se virem. Eu vou falar devagarzinho para vocês chegarem até lá no print que eu quero, porque a gente não vai conseguir falar sobre todas as capitais mesmo, não vai dar. Mas eu quero chamar a atenção para algumas ainda que faltam. Guga, primeiro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Andou meu roteiro aqui. Por que meu roteiro andou? Aqui, achei. A única do segundo turno, disputada entre duas mulheres. Ó, o Giovanni foi rápido agora. O Giovanni, quando não tá fofocando... Respeita a equipe, por favor. Quando não tá fofocando, consegue fazer o trabalho direito. A Adriane Lopes, do PP, venceu a Rose Modesto, do União. 51,45 a 48,55. 12 mil votos, mais ou menos, de diferença. Também apertadinha a disputa lá em Campo Grande. Eu chamei, Guga, porque... temos aí o menor número de prefeitas em capital há algum tempo, né? Não sei o número de anos certinho, depois a Laura pesquisa, joga no Google aí, Laura Couto, quando eu tô falando. Mas a gente tem aí, Guga, pouquíssimas prefeitas eleitas, né? É um outro problema. E também as prefeitas que foram eleitas, uma é do Sergipe, de Aracaju, e a Adriane Lopes aí eleita pelo PP também. Então, a gente reeleita, bichinha. E no Brasil foram 720 mulheres eleitas prefeitas. 720 de 5 mil, quantos municípios? 5.000 e pouco, 700 prefeitas é muito pouco, né, Guanoblar? 727 de 5.570. E sem falar que, obviamente, muitas dessas são de direita, de extrema direita, que estão cagando e andando para a pauta das mulheres. Inclusive as duas das capitais, inclusive as duas. Estão cagando e andando para a pauta da emancipação feminina, do combate ao machismo. Ainda tem isso, né, Guga? Então, a representação já é baixa, mas aí a gente ainda tem 2 prefeitas eleitas em 27 capitais. É muito pouco, né, Guga? É o retrato da política brasileira, que não tem a participação praticamente de mulher, tem pouco negro, tem pouco trans, e é uma concentração de homem branco cis, enfim, que representa sempre os mesmos interesses e que estão sendo eleitos e reeleitos com ajuda daqueles que, de certa maneira, dominam o status quo, os empresários de sempre. Então, no fim das contas, a gente tem a política hoje dominada também, agora com o fundo eleitoral e com o fundo partidário, pelos coronéis dos partidos. Então, cada partido recebe bilhões, dependendo do partido, né? O PL recebeu 1 bi praticamente, para torrar em campanha, para torrar da maneira como o partido deseja. Quem manda no partido é que acaba decidindo para onde vai essa grana, e essa grana acaba privilegiando sempre também pessoas parecidas com aqueles que já mandam nos partidos, que são os homens brancos, cis, etc. E é isso que a gente vê se repetir. Não tem mulher na política. E essa Adriane, ela tá aí se reelegendo, né? Ela era vice-prefeita, assumiu a prefeitura em 2022, se reelege, era PP contra a União Brasil. Então a gente vê que Campo Grande, né, que também é muito ligado ao agro, é um estado muito à direita, né? E não há espaço, pelo jeito, para o progresso nesse lugar. Falar, Hugo Noblar, sobre 2 cidades que não são capitais, mas são importantes também. Niterói elegeu o pedetista, o PDT do bem, né? O Rodrigo Neves aí, eleito, derrotou ele, o Carlos Jordi. O Carlos Jordi consegue ser mais baixinho que o Guga. O Carlos Jordi é desse tamanho assim, parece um gnomo. O Carlos Jordi, do PL, foi derrotado pelo Rodrigo Neves, do PDT, 57,20 contra 42,8 do Carlos Jordi, 80 do Carlos Jordi. Lembrando, o Carlos Jordi, semana passada, teve R$500 mil e uma arma e um carro apreendidos com panfletos do Carlos Jordi, então candidato, né? Segundo a PF, o dinheiro era usado para fins eleitorais, possivelmente compra de votos. O Jordi respondeu às acusações no Twitter dizendo que era tudo muito estranho, cheirava armação,
E perdeu mesmo assim. Tentou comprar voto aí, perdeu Cara, mesmo o assim. Jordi é uma piada, né, mano? Pelo amor de Deus, imagina, Jordi, mais um que é um maluco da extrema-direita. Esse é outro maluco. Nível Nicolas Ferreira, nível Gustavo Gaia. Mais um desequilibrado. Imagina esse sujeito virar prefeito de Niterói, a segunda maior cidade do Rio de Janeiro, seria uma vergonha. Entrou um boleto pago pelo Vitão ali. O que aconteceu? Entrou um print, uma transferência. Eu elogiei o Giovanni e aí ele tá jogando as coisas. Ah, entendi. Tira. O que é aquilo lá? É o número do Giovanni. O Giovanni fez um... Giovanni tomou o golpe do Pix, tá divulgando aí. O jogo do Pix. Continua. De graça entrou um Uber. Vai, mas enfim, ainda bem que Rodrigo Neves deu esse amasso em Carlos Jordi, foi uma diferença muito grande, tinha gente achando que ia ser uma eleição bem mais parelha. Carlos Jordi, suspeito de comprar voto, inclusive acharam R$500 mil na mão de um policial, né, que pelo jeito tá ligado ao Jordi também, além de várias outras denúncias de compra de voto. Se tem alguém que foi denunciado por compra de voto nessa eleição, foi Carlos Jordi. Mesmo assim, ele seguiu os passos do ídolo dele, porque esse é um puxa-saco do Bolsonaro. Ele seguiu os passos de Bolsonaro, que eles apertavam o botão do Bolsonaro também, né? Só que dando benefício, dando auxílio, tudo em ano de eleição, que seria proibido. Bolsonaro fez de tudo para comprar a eleição, perdeu. Carlos Jordi, pelo jeito, seguiu o mesmo caminho. E ó, só mandar um abraço pro professor Gilmar Fava, que falou que você, Príncipe William, nunca lê os recados dele e que ele está magoado. Não lê mesmo. Magoado. Vai fazer o quê? Vai chorar? Não lê mesmo. Ai, meu Deus. Esse áudio do Calejão é pesado. É demais. Ô, Guga, só pra fechar, mais uma... Você gosta quando é apertadinho, Guga? Apertadinha é sempre mais gostoso. Ribeirão Preto, então você gostou. Ribeirão Preto, a diferença foi de 687 votos, Guga. O Ricardo Silva, do PSD, ganhou do Marco Aurélio, do Novo, por 687 votos. Se você gosta de apertadinho, Guga, mais apertadinho do que isso, não dá. Não tem como, né? Aí é o... mais apertado isso não existe. Olha, vamos falar de Ricardo Silva, que ainda bem que ele venceu, porque entre o ruim e o muito ruim, a gente fica com o ruim e a gente sabe que o novo, Por isso que a gente mantém você, Guga. Boa explicação. Obrigado. Mas faz sentido. Marco Aurélio, imagina, um novo sendo eleito. Seria terrível, né? Ninguém quer esse partido que é um puxadinho da extrema-direita, é um puxadinho do bolsonarismo. O Novo é o partido mais bolsonarista que tem, é mais que o PL. O PL ainda tem uma turma que vota com o governo lá na Câmara dos Deputados. O Novo, meu amigo, só tem aqueles alucinados que fingem que fazem uma nova política, mas são os extremistas que querem ficar na sombra do Bolsonaro. Eu adoro quando o Novo perde, toma Novo. Toma de novo, né? Entendi. Ô, Guga, só pra gente fechar assunto de prefeitos, os prefeitos eleitos nas 26 capitais declararam patrimônios que variam de R$81 mil a 313 milhões. Dos 26 prefeitos declararam patrimônios milionários. Sabe quem é o mais rico de todos eles? Sandro André Abel. Graziano. O André Graziano já foi no apartamento do André Graziano, amigo? Apartamento do André Graziano. Nunca fui convidado. Ali tem, viu? Ali tem Cascaio. O Sandro Abel, 313,4. Eu já ficava satisfeito com o ponto 4. 313 milhões de reais, dono do maior patrimônio declarado do Brasil. Só pra você ter uma ideia da diferença, o segundo, o Fuad Noman, tem 15 milhões. Meu Deus. O terceiro, o Ricardo Nunes, 4,8. Então, só para você ver a diferença. Como é que o Ricardo Nunes tem 4,8 milhões se ele foi vereador uma boa parte da vida e, enfim, é difícil explicar. Agora, o Sandro Mabel tá aí provando que colocar rosquinha para jogo, vender rosquinha dá dinheiro. 303 milhões é dinheiro. Vai colocar sua rosquinha para jogo, Guga? Por quantos milhões, Guga? Tem que ser muitos milhões também. Olha, o Príncipe William falou que eu sou baixinho. Um pastel é uma coca, Guga. Um pastel é uma coca, a gente tá botando pra jogo. Um baseado. E o mais pobre é o Brunini. Declarou 81 mil só. Brunini? Vocês acreditam?
O Abílio Brunini? 81 mil. Isso aí até o Guga tem mais. 81 mil, tudo veio das denúncias de funcionário fantasma dele. Só o que ele tem de denúncia de rachadinha já dá muito mais que 81 mil, né? Mas vamos acreditar que ele só tem 81 mil na conta dele. Abílio, veremos como vai ser a evolução patrimonial dele, porque é impressionante como essa galera fica rica depois que entra na política e que consegue cargo majoritário. Vamos acompanhar os próximos anos de Abílio. Sabe quem não ficou rico entrando pra política, Guga Noblar? Quem? O Pepe Mujica. O nosso querido Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, não ficou rico com a política. Entrou pra política, virou senador, virou presidente, continuou com seu fusquinha azul, com sua fazendinha lá em Montevidéu. Seu fusquinha. Eu acabei de falar do fusquinha. Desculpa, me perdi. Ok. Vocês gostaram da equipe que presta atenção no que eu tô falando? Bacana, né? Eu também gosto muito. Pena que eu tô procurando outra equipe já. E tudo isso, estou falando sobre o Pepe Mujica, porque daqui 2 dias teremos o documentário do Fabian Restivo aqui no nosso ICL. Lançamento não é do Brasil, Guga. Não é no Uruguai. Não é da América do Sul. Não é do continente latino-americano. É do planeta Terra. No planeta Terra ninguém viu esse documentário. Quem vai ver primeiro? Você, fã do ICL, que se inscrever em que link, Guga Noblar, para assistir a estreia daqui 2 dias, quinta-feira, 8 horas da noite. Qual que é o link para se inscrever? Se você tiver preguiça, pode botar o seu QR Code, o seu celular aí na tela, que você vai ler o QR Code aqui, nesse canto aqui, ó, QR Code, aqui, tá vendo o QR Code? Se você não colocar o seu celular na tela, tá só ouvindo, tá com preguiça, tá vendo o celular, não tem como botar o QR Code no próprio celular, você entra no link. Que link, Guga Noblar? Que link? Olha aqui o QR Code. Do outro lado. QR Code. Não, não, é do outro lado. Isso. Só que isso aí. E aí, você vai se inscrever naquele link, o mais lindo da internet, o seu, vosso link, que eles não puseram aqui pra me testar, mas que eu sei que vai ser esse link. Não puseram, não tá na tela não. Tá literalmente escrito na tela. Porra, ninguém dessa equipe presta, sério. Tá na tela, velho? Literalmente. Eu não consigo ver. Tá em amarelo. Mas é o Rolê ICL. É o roleicl.com.br, é o meu link, o seu link favorito, o link do nosso programa número 1 da internet, o roleicl.com.br. Se inscreva, Lígia Medeiros, Will Richard, se fala no microfone Marreta, é mais fácil de ouvir, viu? Myron Marreta, Regina Suiz, Fernando Minucci, Regina Massarante, Flamerion, quero todos vocês, Zambi McDonald's, se inscrevam no link roleicl.com.br, porque o Mujica merece toda a moral e ele é sensacional e eu adoro o Mujica. Eu quero o Henrique Balon lá, eu quero o Landy Lufo lá, o Will Richard, que eu já falei, a Beta Maia, todos vocês, beleza? Isa Carolina, vamos nessa, Regina Duarte e a Maria André Santos Graziano, também. Luísa Vilela. E o André Graziano também, tá bom? E sem o turbando hoje. Vamos nessa, se inscrevam no nosso link roleicl.com.br. Às vezes eu deixo ele. Só libero. Sabe quando o programa de amanhã vai ser só ele. Sabe quando você solta a mão da criança e ela vai? Você só vai observando? Às vezes acaba em catástrofe, às vezes acaba no Guga Noblar. Terminamos o nosso programa de hoje. Amanhã nós estamos de volta. Guguinha, um beijo pra você. Beijo, Laura Couto, Vitão, Giovanni, Bruno, equipe do Rolê ICL. Um beijo para o nosso chat, que o Guga Noblar já deu tchau. E amanhã nós voltamos. Beijo. E agora a gente fica com a reprise do Chico Pinheiro Entrevista. Faltam só 2 dias para a estreia mundial do nosso documentário Conversas com Pepe Mujica. O filme que foi baseado nesse livro aqui do escritor Fabian Restivo, Conversas com Pepe Mujica. Livro que acaba de ser lançado dia 31 de outubro, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse encontro.